Pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa. Bem-vindos à aula e módulo de número 11. A falsa divisão do Velho Testamento para o Novo Testamento. A falsa divisão entre o VT e o NT é, talvez, eu creio que seja o principal motivo de tantas divisões e heresias até hoje. Como assim? Como assim? Os adventistas e judeus messiânicos erram feio, mas conseguem persuadir a muitos com a tal falsa dicotomização da Bíblia. Na visão deles, a Bíblia é uma só, e não existe divisão. Claro, é a única forma deles conseguirem aplicar a doutrina adventista e do judaísmo messiânico. Existem outras vertentes também que defendem essa ideia. Por quê? Eles fazem isso porque é a única forma de prender o povo no legalismo velho testamentário. Se você lê Hebreus 9 e dá a real visão do que o escritor aos Hebreus está dizendo, como vamos estudar agora, você simplesmente entende que nem a Bíblia que temos hoje, com essa falsa dicotomização entre velho e novo, está certa, e nem tampouco os adventistas, judeus messiânicos e outras raízes que dizem que não existe divisão. Então, como eu estou colocando aqui no curso, por outro lado, todas as outras religiões e denominações cristãs e até não cristãs acreditam erroneamente na falsa divisão do Velho Testamento para o Novo Testamento, naquela página branca entre Malaquias e Mateus. Na verdade, a escritura cronológica que estava nas mãos do Messias terminava com 2 Crônicas, vide a Bíblia original no portal EC, e não com Malaquias. Existem outras traduções, como a Bíblia judaica completa, que fazem questão de trazer essa ordem cronológica que o Messias tinha em mãos. Não era uma Bíblia compilada, mas era a ordem dos pergaminhos cronologicamente, e dessa forma que eles estudavam nas sinagogas e dessa forma que eles estudavam no pátio do templo. E em qualquer outra escola, seja rabínica, sejam nas casas dos judeus, eles estudavam nessa sequência dos pergaminhos, terminando em 2 Crônicas e não Malaquias. Já falamos previamente sobre isso nas aulas anteriores, mas agora vamos aprofundar especificamente, certo? Tudo começa com o capítulo-chave para esse entendimento, Hebreus 9. Aliás, o livro dos Hebreus é fabuloso, é imprescindível para a saída do sistema religioso. Analisemos com cuidado. Versículo 1. Então vamos a versículo a versículo. Ora, também a primeira, em negrito, primeira o quê? Primeira aliança, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Aqui já deixa claro, como em todo o livro aos Hebreus, uma analogia, uma comparação entre VT e NT. Era terrestre e agora é o santuário espiritual. Porque um tabernáculo estava preparado. Esse tabernáculo era o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, o primeiro. Então, no primeiro VT, tudo era palpável, tangível, tocável, agora tudo é espiritual. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Só o sacerdote tinha acesso.
Agora todos temos acesso a Apocalipse 1:6, por exemplo, ou todo o livro aos Hebreus, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança. Hoje essa arca da aliança está dentro de nós, que somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, como já estudamos. Então temos a presença contínua do Espírito Santo, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, hoje nós temos a palavra, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, hoje nós temos a graça e não a lei. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então tudo era físico e material, hoje tudo espiritual. Mas ele ainda está falando do VT. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, hoje, todos temos acesso através do Messias. No segundo, depois do véu, que se rasgou, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Como falamos acima, sombra, aio, preparação, transição para a glória maior que haveria de vir, como está em 2 Coríntios 3, vamos estudar em breve, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Tudo era físico. Mas, lá esse livro de Hebreus sempre tem um mas. E graças a esse mas, que nós temos a verdadeira dicotomização, divisão entre VT e NT. É esse mas que mostra a verdadeira divisão. Tudo em Hebreus tem um mas. Aí, mas quem não lê o contexto é enganado pelos costuradores de véu, pelos religiosos que estão aí costurando véu. Vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não aquele primeiro, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Prezado aluno, aluna, você pode glorificar Adonai nessa hora? Glorificar por este mas, graças ao Pai, ao Altíssimo, ao Soberano, ao Eterno Criador por este mas, pois o nosso Messias veio e mudou o tabernáculo imperfeito, físico de 4 paredes, por um tabernáculo de carne. Eu e você, nós, juntos formamos o único e perfeito tabernáculo espiritual. Aleluia! Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele é o Pai da eternidade, isto é, o gerador da vida eterna. Lembra do Evangelho resumido em um versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É este Evangelho que mostra que o nosso Salvador é o Pai da eternidade. Ele trouxe a vida eterna, a vida abundante. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? É Satanás? É o diabo? Não, é o mercenário. Leia o contexto, João 10, é o mercenário, é o falso pastor. Aquele que quer usar o título de padre, de papa, de pastor, de líder espiritual, de grande condutor do rebanho. Não, só tem um condutor, só tem um pastor. E João 3,16 traz esse evangelho, essa verdade, como Isaías 9,6. Um dos nomes dele é
Pai da eternidade. Ele gerou a vida, Ele trouxe vida para nós, vida eterna. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, Ele se fez maldito por nós, meus irmãos. Ele foi o último sacrifício por toda a humanidade. Quanto mais, aleluia por esse quanto mais, o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Percebe a mudança do VT para o NT, meu prezado aluno, aluna? É por isso, aí chega o grande texto. Aqui mostra a verdadeira divisão entre AT e NT. Mediador, com letra maiúscula, ele é o único mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Tem que ter morte. Então, no tetelestai está pago a dívida, disse o Messias. Quando ele pagou a dívida, quando ele rasgou a cédula, que devíamos tanto e não podíamos pagar, quando a graça superabundou aonde havia pecado, naquele momento, naquele instante de sua morte e depois em sua ressurreição, quando ele edifica o verdadeiro templo, quando ele vence a morte, quando ele vence o inferno, entre aspas, quando ele recebe todo o poder e o nome sobre todo o nome, neste momento que ele diz à igreja o que se deve fazer, então é assunto aos céus, ali, nesse instante, nesses dias, acontece o nascer da igreja, acontece o nascer de um novo testamento, de uma nova aliança. Aleluia, aleluia. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Tem que ter morte. Mateus 1, Marcos 1, Lucas 1 é Velho Testamento. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Através de sangue, através da sua morte, através do último sacrifício por todos nós, eclodiu um Novo Testamento. Por isso o NT começa em sua morte, conclui-se em sua ressurreição. E por fim, aperfeiçoa-se no nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos. Por isso, também, continua o texto, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então o NT começou na cruz, e não antes, é claro. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, ele volta lá atrás, fazendo um paralelo de novo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo, e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então, do versículo 18 ao 23, o que era no VT? Porque o Salvador não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Messias, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Agora, dos versículos 24 ao 28, o que é, não o que era, o que é no Novo Testamento. Prezado aluno, aluna, é claro que tudo isso não é ensinado no sistema religioso, pois se o povo descobrir a verdade tão simples de que o Novo Testamento começou na morte do Messias e sua ressurreição, tudo vai mudar. O Evangelho vai resplandecer e a igreja vai conhecer o Messias como ele é. Agora, para finalizar esta aula, com uma temática tão importante, vamos fazer a mesma análise semântica do texto, melhor dizendo, de 2 Coríntios capítulo 3. Vamos dar uma pausa e abrir parênteses. Note que eu sempre uso o termo semântica. Saiba então, portanto, as diferenças sobre ferramentas de interpretação. Semântica é um termo para interpretação. Olha só para conhecimento, para vocês entenderem. Semântica é a água com açúcar da língua portuguesa ou qualquer outro idioma. É a interpretação simples do texto, usando a leitura do contexto, verso a verso, frase a frase, linha a linha, versículo a versículo. Hermenêutica já é em um nível médio, faz um maior aprofundamento do texto, indo nas raízes de cada palavra para melhor entendimento do contexto. A homilética é a verbalização de tudo que se aprendeu com semântica e hermenêutica. É a parte pedagógica e didática das escrituras ou qualquer outro assunto e ciência. É o que eu estou fazendo agora aqui, homilética, falando com vocês. A exegese, é uma matéria já de nível superior. As análises são feitas baseadas nas línguas originais, nas questões polissêmicas, radicais, várias interpretações, referências em outras passagens. Em suma, é a ferramenta que mais se aprofunda para o entendimento do contexto. Então, exegeses são para aqueles que são eruditos ou semi-eruditos, ou pessoas que querem realmente compreender o texto a fundo. Nós estamos usando, portanto, eu estou fazendo toda essa explicação por quê? Para cair no mesmo erro teológico do sistema religioso? Não. É para explicar a vocês que eu estou usando a água com açúcar. É para explicar para vocês que eu estou usando a semântica. A matéria mais fácil, a ferramenta mais fácil. Nós poderíamos usar uma ferramenta difícil, nós estamos usando uma ferramenta fácil para facilitar o entendimento. Então, analisando, portanto, semanticamente o contexto de 2 Coríntios 3. Vamos lá? Versículo 1. Será que, com isso, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Cartas, crachás, cadastros da membresia, cartas de recomendação, materiais já vencidos. Vamos ver o que diz o versículo 2? Vocês mesmos são a nossa carta, a vida de vocês, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, não mais papel, mas nosso testemunho, meus irmãos. Não mais material, mas espiritual. Vocês demonstram que são uma carta do Salvador, resultado do nosso ministério, trabalho. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Criador, do Deus vivo. Não há necessidade de recomendação se existe um bom testemunho de vida cristã. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Glória a Adonai, irmãos. Não mais a lei, mas o Espírito da graça que mora dentro de nós. Estão entendendo? Tal versículo 4 é a confiança que temos diante do Criador por meio do Messias. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Adonai. Nossa capacidade vem dele, não de nós. Que belo exemplo de humildade nos deixou o emissário Paulo. Ele está dizendo: a nossa capacidade não vem por nossos méritos, porque tudo que temos, que sabemos, vem do Pai.
Ele nos capacitou para sermos ministros, trabalhadores de uma nova aliança. Trabalhadores do Evangelho e não para voltar ao Velho Testamento. Não da letra. Letra é a lei, o VT. Diferentemente do que ensinam os pregadores pentecostais, como já abordamos lá no EC. Os pregadores pentecostais de hoje dizem que a letra é estudar. É o que estamos fazendo aqui. Isso é letra. Claro. Se alguém estuda as Escrituras, este está na letra. Claro que eles dizem assim. Por quê? Porque eles querem uma membresia emburrecida. Imagine que o povo comece a estudar e comece a questionar como bons bereanos os erros que eles ensinam, os erros que eles distorcem, as coisas que eles distorcem, adulteram, acrescentam, retiram. Mas do Espírito, em Espírito com letra maiúscula e em verdade, não em templos de pedras, não em leis de pedras, mas na graça, do amor, no Espírito. Tudo é espiritual. Tudo mudou através do sangue do Messias. Pois a letra mata. Quem mata? O Velho Testamento. A ideia velho testamentária. Pregar, viver, voltar. A velha prática é morte espiritual. O que é que dá vida? O Espírito com letra maiúscula. Ele vivifica. Ainda bem, olha só o mas aqui, ó. Ainda bem que sempre tem um mas. Assim como em Hebreus 9, está aqui em 2 Coríntios 3, o Espírito da vida, o Espírito da graça, o Espírito do amor, não de rituais, não de preceitos, não de coisas físicas e religiosas, não de teorias sem fim, não de sacrifícios tolos, mas de prática, de caridade e de misericórdia. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. A sombra velho-testamentária foi de pedra. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Se na lei mosaica já era brilhante mesmo, não sendo a vontade perfeita do Pai, mesmo não sendo a vontade perfeita do Pai, imagina agora. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Essa glória maior da segunda casa, como estudamos, a casa esta que somos nós, conforme já aprendemos em Hebreus 3:6. A vontade permissiva passou do templo, do dízimo, da lei, do sacerdócio, do divórcio, dos sacrifícios, e a vontade perfeita chegou através do sangue do Messias. A palavra veio aos gentios e a salvação chegou até nós. Você pode adorar a Ele por isso? A salvação chegou até nós. A palavra veio para nós. Porque o Novo Testamento representa a salvação para a casa de Judá, representa a salvação para nós, representa a salvação para os gentios. Se tivéssemos só Velho Testamento, então seriam só judeus. Quem está no Velho Testamento está a mesma coisa que dizer: eu não sou salvo, a salvação não veio para mim, não veio o Redentor à terra, o Messias ainda não veio. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Estar em círculo religioso com práticas velhas é desprezar a maior glória que o Espírito tem para nós, meus irmãos. Pois que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito mais confiança. Não somos como Moisés. Olha que expressão paulina extremamente forte. Não somos como Moisés. Não somos como a lei. Aqui não é a pessoa de Moisés, mas está se referindo a tudo que é velho testamentário, como VT, que não havia compreensão e nem acesso à glória do Pai, que hoje é revelada, que coloca um véu sobre a face para que os israelitas não contemplem
o resplendor. Então eles não contemplavam o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam. No original diz que eles tinham mente de pedra. Quem está no Velho Testamento, nessas denominações e religiões, tem mente de pedra. Ô mente de pedra! Ô mente de pedra! E você, caro aluno, aluna, que ainda está no sistema religioso, como é sua mente? De pedra? É material? É velho testamentária? Ou é da graça? Ou é espiritual? Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a Antiga Aliança. Eles não entendem, eles leem a Antiga Aliança e não entendem. Portanto, o véu está lá. Eles em seus cultos velho testamentários estão cheios de resquícios antigos e dogmatismo arcaico. São legalistas, pois quando leem nas reuniões templocêntricas o Velho Testamento, não entendem a verdade do Evangelho. Eles têm um véu costurado, invalidam o sacrifício do Messias e conhecem o Pai através de um véu. Não foi retirado o véu. O véu está lá. A lei está lá. A maldição também, meus irmãos. Infelizmente, porque é somente no Messias, no nosso Salvador, que o véu é removido. Então vem para o Messias. Vem para o Messias. Sai do tabernáculo imperfeito e vem ser igreja. Saia do arraial e vem para ele. Só em nosso Salvador a lei acaba. Só em nosso Salvador o véu é rasgado, tirado. O Velho Testamento morre para dar lugar à plena vontade do Pai, à sua igreja. Saia da vontade permissiva, da sombra, do aio. Saia da transição e venha, de fato, para o Novo Testamento. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido lá nos templos, um véu cobre o coração deles. Até hoje, a religiosidade impera, a hierarquia, o dinheiro, o mundo cristão paganizado, adulterado e morno pela influência da velha aliança. Deixa o véu se rasgar em sua vida, prezado aluno, aluna. Esse é o nosso desejo nesse curso. A todos que com dedicação estão lendo, ouvindo, assistindo e estudando até aqui. Mas, aleluia! Mas quando alguém se converte ao Criador, o véu é retirado. Primeiro, ainda bem que sempre tem esse mas. Segundo, observe que mesmo sendo evangélico ou católico, carismático, espírita, dizendo Senhor, Senhor, em teu nome, lembra? Ainda não são convertidos. Converter vem de convertere, que significa dar meia volta. 180 graus. Assim como a glória da letra não é perfeita, a conversão também não é. É uma conversão parcial. Eles precisam se converter ao Evangelho verdadeiramente. Precisam experimentar essa glória neotestamentária que nos faz viver o amor ao próximo. Ora, Adonai é o Espírito. E onde está o Espírito de Adonai? Ali há liberdade. Mais um erro dos pentecostais e neopentecostais aqui nesse contexto. A semântica não existe, nem sequer a semântica, interpretam errado. Dizem que a liberdade do Espírito é aquela velha testamentária que fez Davi dançar nu, que fez Saul profetizar nu em terra, ou Miriam dançar. E hoje podemos jogar um microfone, cair pelo poder de Deus, rolar, falar em língua sem interpretação, fé demais, gritar, pular, saltar, profetizar, inventar revelamentos, sonhos confusos, visagens, profetadas, espuma a boca, cuspir nos irmãos, virar os olhos, né? Aquela parte branca aqui, tudo em nome do Pentecostes e da liberdade. Balela! Povo que não cresce! Meninos! Aqui está falando da liberdade da letra. Velho Testamento, lei, maldição, liberdade no Messias. Nenhuma condenação para quem está no Messias. Está falando da liberdade da letra que mata, mata espiritualmente. E mal sabem eles disso. E por essa razão, em grande parte, pulam hoje
e amanhã estão na balada pulando. Falam em línguas hoje e amanhã estão na praia bebendo. Pulam no Congresso dos Gideões e amanhã estão no carnaval. Profetizam hoje e amanhã estão dormindo com a mulher do próximo. Estão na letra, estão nas velhas práticas religiosas que não mudam, não modelam caráter, não produzem santidade verdadeira, que o Messias veio cumprir, quebrar paradigmas, protocolos, preceitos, alterar, melhorar, aprimorar, dar sentido ao que era imperfeito, até de fato abolir a letra que mata e nos entregar o Espírito da graça, que é de graça. Não custa 1.000, 5, 10, 15, 300, R$1.000 para uma noite, por uma noite de show gospel, né? De show gospel ou congresso pentecostal. Ai deles, todos darão conta de cada centavo. Meus irmãos. E continua o texto: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória de Adonai, para quem já está no Messias e tem o véu rasgado, contempla a glória de Adonai como Ele é. E em breve, meus irmãos, seremos como Ele é, como diz em 1 Coríntios 13. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Quer experimentar essa glória da graça? Vem para fora do túmulo, Lázaro. Vem para fora do túmulo. A letra matou a muitos e já cheiram mal. Estão lá cheios de fitas, laços que os prendem, faixas. Mas o Messias é vida. Ele pode fazê-los experimentar a sua glória. Ele pode fazer você vencer essa morte espiritual provocada pela lei. Glória essa que não vem de emoção audiovisual religiosa. Audiovisual religiosa. Mas uma glória que vem de Adonai, que é o Espírito. Os responsáveis por separar o Novo Testamento em versículos separaram o capítulo 3 de 2 Coríntios do capítulo 4. E para aqueles que são preguiçosos, isso é fatal. É a maternidade, é a origem das heresias. Então, por essa razão, como estamos analisando semanticamente, versículo a versículo, nós vamos ver a continuidade do que Paulo está tratando. Vejamos então pelo menos os versículos 3, 4 e 5 do próximo capítulo, capítulo 4 de 2 Coríntios. Mas, olha só, quer dizer, continuidade do que ele estava falando. Separaram o capítulo errado. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, quantas denominações, pregadores, líderes, quanta gente com o evangelho do véu costurado, com a mente de pedra, com o evangelho das massagens e não da mensagem do evangelho. Um evangelho encoberto. Não deixemos que o véu esteja costurado em nossas vidas, pois isso prejudicará a pregação do evangelho. Para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desses séculos cegou os entendimentos dos incrédulos. Já estudamos sobre isso. No original, vide nossa Bíblia original do portal EQ. Diz: o sistema de todas as coisas do mundo, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória do Messias. O sistema religioso, político, econômico, os sistemas do mundo, este mundo de pecado, faz com que eles não vejam a glória do Evangelho. As pessoas que estão envolvidas com esse mundo não têm conhecimento desse Evangelho plenamente. A luz do Evangelho não é resplandecida na vida daqueles que estão nos círculos religiosos desse mundo, pois o Deus desse mundo os cega para que não vejam essa glória. É nossa missão, diz Paulo, levar o Evangelho descoberto, aleluia, sem véu, sem letra, sem mundo e sem sistema. É nossa missão, meus irmãos. É isso que ele está dizendo aqui em 2 Coríntios 4, continuação de 2 Coríntios 3. Porque não nos pregamos a nós mesmos,
Não pregamos religião, dogmas, credos, invenções humanas, mas ao Salvador. Só Ele, para Ele, por Ele, sempre Ele, nosso Messias, Salvador, e nós mesmos somos vossos servos. Olha o que Paulo está dizendo. Shaul, aquele que significa pequeno, ele está dizendo vossos servos. Ele não está dizendo vossos líderes. Ele está dizendo vossos servos, por amor do Salvador. Lemos 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3, 4 e 5. Qual evangelho você conhece? O do véu rasgado ou o do véu costurado? Mente de graça ou mente de pedra? Tábuas da lei ou tábuas de carne? Templos de pedras ou templos de carne? Tabernáculo de 4 paredes ou tabernáculo perfeito espiritual? Qual evangelho você conhece? O evangelho transitório ou o evangelho completo? O evangelho da graça que vem ou da graça que chegou? Você está no evangelho das sombras ou no evangelho da luz? Você está no evangelho da letra, no evangelho encoberto ou no evangelho descoberto? E uma das grandes missões desse curso é rasgar o véu na sua vida e é fazer com que você veja a luz, é fazer com que você saia da transição, que você se converta, dê meia volta, e que não seja uma conversão parcial, mas uma conversão plena, que você possa ver o Evangelho como ele é, o nosso Messias como ele é, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, um Evangelho descoberto. Que você possa descobrir a verdade do Evangelho, que você possa descobrir a verdade do Evangelho. E eu espero vocês na aula em módulo 12 com um tema importantíssimo: assuntos essenciais e assuntos secundários. Que o Pai te abençoe e eu aguardo você na próxima aula. Pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.